Olá, amigos queridos, espero que estejam todos bem, com a graça de Deus Pai. Pai nosso que estás no céu, santo seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus Pai. Vamos continuar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Hoje iniciaremos o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, no dia de hoje nós vamos procurar entender essa colocação de Jesus. Por que muitos são os chamados, né? E por que poucos são os escolhidos? Então, vamos à leitura. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola da festa de núpcias. A porta estreita, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. A quem muito foi dado, muito será pedido. E aí teremos as instruções dos Espíritos. Será dado àquele que tem. Reconhece-se o cristão por suas obras. Esses são os subtítulos que estão contidos nesse capítulo 18. Vamos iniciar com a leitura da parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer as bodas de seu filho, enviou seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a ir. Então, o que a gente pode entender com isso, né? Jesus está comparando, para que o povo daquela época entendesse que um dos senhores está chamando para o festim de noivado de um dos filhos. Para que ele fala assim? Porque são parábolas, era algo muito importante na época, né? Então, essa festa do enlace. Então, ele usa isso para fazer a comparação. Porque, na verdade, essa parábola representa Deus chamando seus filhos para o casamento. Mas que casamento? De dois encarnados, de dois seres, um homem e uma mulher ali? Não, é o comprometimento com as leis de Deus. Os primeiros convidados recusaram o convite. E quem eles eram mesmo? Os hebreus. E por que foram os primeiros a serem convidados? Por que será que Deus convidou primeiro os hebreus para fazer essa aliança com Deus, né? Podemos chamar assim. Porque eles já eram monoteístas, ou seja, eles já acreditavam num único Deus, um Deus único. Porque muitos ainda acreditavam no sol como Deus, vários deuses, e Deus disso e Deus daquilo. Os hebreus não, foram os primeiros a crerem que existia um Deus único para todos. Porém, eles não aceitaram o convite. Que convite? Para ir na igreja, no templo? Não, isso é fácil. O convite era para aceitar os mandamentos e agir segundo os mandamentos de Deus. É isso que quer dizer esta parábola. Vamos continuar. Ele ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, matei meus bois e tudo que tinha engordado. Tudo está pronto. Vinde às bodas. O que ele tinha feito? Quando coloca, tinha feito engordado. Ele já havia mandado os ensinamentos através de quem?
Abraão, Moisés, Isaías, Elias, de todos os profetas. Ele não está falando aqui das ovelhas do campo que haviam sido engordadas para a festa de núpcias de alguém. Não, são parábolas. Então, quando ele nos coloca tudo que tinha engordado está pronto, significa eu já mandei ensiná-los através dos profetas e está pronto para aqueles que aceitarem, para aqueles que com convicção aceitarem a aliança com Deus Pai. Mas eles, desprezando o convite, se foram. Um à casa de campo, outro para o seu negócio, né? Eles voltaram para a vida material, cuidando do seu dinheiro, das suas coisas, e não deram ouvidos ao convite de Deus. Os outros lançaram mão de seus servidores e os mataram. Mataram, meus amigos. Não é mataram aqueles que foram entregar o convite. Muitas e muitas vezes, anos atrás, quando eu lia, quando eu ouvia a respeito, eu falava, meu Deus, credo, que povo era esse? O povo era a Sílvia, que devia estar encarnada lá naquele tempo. Mas o matar é no sentido de matar a palavra, matar os ensinamentos, de não seguir. É nesse sentido. Após lhes terem feito vários ultrajes. Por que não? Se estivermos lá naquela época, quantos ultrajes, quantas coisas erradas não fizemos, né? O rei, tendo ouvido isto, irou-se e, tendo enviado os seus soldados, exterminou esses homicidas e queimou as cidades deles. Aí a gente lembra um pouquinho de André Luiz, a lei de ação e reação. Toda a energia enviada foi recebida de volta, né? Então disse a seus servidores, a festa de bodas está pronta, mas os que foram convidados não foram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai às núpcias todos os que encontrardes. O que podemos entender aqui? Chamai todos os que encontrardes, porque aqueles que haviam sido preparados, que já tiveram contato com os ensinamentos, desprezaram. Então chamai a todos, inclusive os que creem mais de um Deus, que são os proleteístas, né? Os judeus, os gentios. Vão, chamai. Estavam na encruzilhada. O que significa? Será que estavam numa rua com 2 lugares para ir, como a gente costuma dizer que é encruzilhada? Estavam perdidos, né? Estavam perdidos pelo caminho. Não importa se estavam perdidos, chame. Aquele que aceitar será recebido, muito bem recebido, né? Então vamos lá. Seus servidores foram então para as ruas e chamaram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de bodas ficou repleta de pessoas que se sentaram à mesa. Ou seja, foram chamados todos, sem distinção, se acreditavam num único Deus ou não, se estavam conhecedores do ensinamento ou não, bons e maus, pois assim os maus também teriam a chance de modificar-se. Entrou o rei em seguida para ver aqueles que estavam à mesa e, tendo percebido um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entraste aqui, sem ter a roupa nupcial? E esse homem ficou mudo. Então o rei disse às pessoas: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos.
Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 14. Pois bem, vamos buscar entender. O que podemos entender por veste nupcial, quando ele diz que adentrou e viu que um não estava com a veste nupcial? Não é a roupa em si, não é o traje, é a mudança interior, a reforma íntima. Não importa se era bom ou mal, mas para participar desse casamento com Deus, é preciso ter a roupa apropriada. Roupa apropriada entre aspas, ou seja, o espírito iluminado buscando melhora. Aquele que se modifica para o bem, traz o espírito resplandecente. É disso que se trata. Aí, quando ele diz mais além, para retirar esse homem que não está com essa roupa nupcial, ou seja, entrou ali, mas no fundo não quer mudança, não quer saber de nada. Ele diz: atai suas mãos e pés e colocai-o de volta na matéria. Na matéria. Estamos aqui presos na matéria, aqui na terra. É isso. Então, ele coloca, deixe-o. Ele não quer mudar. Deixe-o preso. Mas preso onde? Onde estamos, Nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes. O que é isso? Nós somos chamados o tempo todo. Mas será que estamos nos limpando, nos melhorando para sermos os escolhidos? Os escolhidos não para dizermos assim, oh meu Deus, fui escolhida. Não é isso. Sermos os escolhidos para podermos sim apreciar dos ensinamentos de Deus, Vamos continuar. O incrédulo ri desta parábola que lhe parece de uma ingenuidade pueril, pois não compreende que possa haver tanta dificuldade para ir a uma festa. E ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, são sem dúvida alegorias, mas é preciso que elas não saiam do limite do aceitável. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não tirarmos do seu enredo sentido oculto. Jesus compunha as suas com os fatos usuais e vulgares da vida e a adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem ele falava. A maioria delas tinha como objetivo fazer o povo compreender a ideia da vida espiritual. O significado só é incompreensível quando aqueles que as interpretam não as observam do ponto de vista, desse ponto de vista, Então, nós precisamos, saber interpretar. Ainda hoje somos assim. Vivemos e pensamos nas coisas materiais, na roupa da moda, no carro do ano, nas mensagens do Facebook, do WhatsApp, quando na verdade aqui viemos para estagiar, para aprendermos, para nos melhorarmos. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. Em relação aos primeiros convidados, refere-se aos hebreus, que foram os primeiros a ser chamados por Deus para o conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram Jesus a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Os enviados do rei são os profetas que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas suas palavras eram pouco escutadas, suas advertências eram desprezadas e muitos foram mesmo massacrados como servidores da parábola. Os convidados que se desculpam por terem de cuidar dos campos e do negócio representam as pessoas que, absorvidas pelas coisas do mundo, são indiferentes em relação às coisas do céu. É
Não basta a gente saber de cor, né? Decorado, como dizia lá no tempo que eu estava no primário. Tem que decorar. Não adianta saber decorar o Evangelho e citá-lo do primeiro ao último capítulo, saber quem foi que disse, saber o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns integralmente. O que se faz necessário é praticar os ensinamentos. É isso que precisamos. Continuando. Era uma crença para os judeus de então de que sua nação devia ter o domínio sobre todas as outras. Deus não tinha de fato prometido a Abraão que seus descendentes cobririam toda a terra? Mas, como sempre, desprezando a substância, tomaram o ensinamento divino pelo lado de seus interesses e acreditavam realmente no domínio da sua nação no plano material sobre as outras. Então, o que acontecia? Eles queriam subjugar os outros, só mudaria de lado, né? Porque se eles eram perseguidos, eles acreditavam que eles teriam o domínio, mas o domínio na terra. E não era disso que se fala a parábola. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras. O que é isso? Adorava ídolos, né? E politeístas, porque acreditavam em muitos deuses. Se alguns homens mais instruídos haviam atingido a ideia da unidade divina, esta idade permaneceu num estado de opinião pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam os conhecimentos sob o véu do mistério impenetrável à compreensão do povo. Aqueles que sabiam eram de grupos fechados e não deixava que o povo entendesse sobre isso. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, a crença em um só Deus. Foi a eles que Deus transmitiu sua lei inicialmente por Moisés, depois por Jesus. E foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora rejeitassem completamente a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal atingira o seu ponto mais extremo. A nação dominada pelos romanos estava figurada pelas lutas políticas, dividida pelas seitas. A incredulidade havia penetrado até mesmo no templo. Foi então que apareceu Jesus, enviado para chamá-los à observância da lei e abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Sendo os primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, rejeitaram a palavra do celeste Messias, sacrificaram-no. Foi assim que perderam o fruto que deveriam ter colhido de sua própria iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar todo o povo por esse estado de coisas. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus, aqueles que interpretavam as leis, lembram? E aos saduceus, que tinham arruinado a nação por orgulho e fanatismo de uns e incredulidade de outros. É a eles que Jesus compara convidados que se recusam a comparecer à festa das núpcias. Depois acrescenta: o rei, vendo isto, convidou todos aqueles que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer com isso que a palavra iria ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos na festa no lugar dos primeiros convidados. Mas
Não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para fazer parte do banquete celestial. É preciso, antes de mais nada, e como condição primeira, estar vestido com a roupa nupcial, ou seja, ter pureza de coração e e praticar a lei conforme o Espírito. Acontece que essa lei está totalmente contida nestas palavras. Fora da caridade não há salvação, mas entre todos os que ouvem a palavra divina, poucos são os que aguardam colocando-a em prática e poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, meus amigos, vemos aqui nesse item que não basta sabermos decor os livros da codificação, nem o Evangelho de Jesus, porque não é isso que Deus nos pede, é a prática. E a prática Ele coloca aqui nesse finzinho: fora da caridade não há salvação. Mas que caridade? A caridade com amor, a caridade verdadeira. É isso. Fiquem com Deus e uma ótima semana a todos vocês. Até breve, se Deus assim nos permitir. Olá, companheiros, rogando a Deus nosso Pai e a Jesus que esteja conosco na leitura, reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 1, capítulo 3, Criação. Item 3, Povoamento da Terra, Adão. Kardec faz a seguinte pergunta, 50. A espécie humana começou por um só homem? Não, aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Pergunta 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquela que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Nota de Allan Kardec. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em alguma região a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos, como teria de ser se o homem não tivesse aparecido senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Aqui Kardec deixa claro, através das perguntas e a resposta da espiritualidade superior, que o que está na Bíblia ali é uma simbologia também. Se pensarmos na evolução da própria Terra, na sua formação e depois os primeiros germes que foram eclodindo ali, do ser mais simples unicelular, passando pelo vegetal, o animal, o mamífero e tal, já vemos que há cerca de 14 milhões de anos surgiram os primeiros mamíferos, primatas, que foram evoluindo, se subdividindo, progredindo, como cada espécie desde o início lá, e mais que deram origem às primeiras formas humanas, há cerca de 3 milhões de anos atrás, através dos australopitecos e tudo mais. E o Homo sapiens, nos nossos estudos, foram descobertas mais recentes, há cerca de 300 mil anos atrás, Então, se formos pensar em 4.000 anos apenas antes de Cristo, não há como considerarmos Adão como aquele da qual saiu a espécie humana. E na segunda pergunta, Kardec
coloca que Adão foi um dos que sobreviveram mesmo a um dos grandes cataclismos cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Mas já nessas duas primeiras questões e respostas podemos ampliar bastante a nossa consciência e verificarmos que a linguagem bíblica é uma linguagem simbólica também na formação, no aparecimento da espécie humana. Item 4. Diversidade das raças humanas. Pergunta 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo que se daria com duas crianças da mesma mãe que, educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelhassem em nada quanto à moral. 53. O homem apareceu em muitos pontos do globo? Sim, e em diversas épocas. E é essa uma das causas da diversidade das raças. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas e, aliando-se os de uma raça aos de outras, formaram-se novos tipos. 53a. Essas diferenças representam espécies distintas? Certamente não, pois todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto, acaso não pertencem à mesma espécie? 54. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Novamente, Kardec reforça e nos esclarece quanto às diferenças de raças do homem, cada qual emergindo ali segundo o germe que já sabemos que o germe de todas as espécies de seres já estavam prontas para eclodir no momento certo da lei divina. E com o homem não foi diferente, e eclodiu no planeta em vários pontos, e de acordo ali com o clima, com tudo, as temperaturas e tudo mais, o homem diferenciou-se em alguns aspectos nas raças. Então aqui, para que ampliemos também a nossa concepção e o nosso entendimento da humanidade na Terra. Item 5. Pluralidade dos mundos. Pergunta 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Nota de Allan Kardec. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Pergunta 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles absolutamente não se assemelham. 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos os seres que os habitam, terão organização diferente? Sem dúvida,
como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela? Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. Nota de Allan Kardec. As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que sem dúvida contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares, iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral, cujos efeitos podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes. Vejam que aqui Kardec nos coloca sobre a questão da pluralidade das existências no universo como um todo. Todos os planetas são habitados. Item 6. Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. 59. A nota de Allan Kardec. Os povos fizeram ideias bastante divergentes sobre a criação, segundo o grau de seus conhecimentos. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. A que os espíritos nos oferecem confirma a opinião há muito admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com os textos dos livros sagrados. Mas um exame sério nos leva a reconhecer que essa contradição é mais aparente que real, resultante da interpolação dada às passagens que, em geral, só possuíam sentido alegórico. A questão do primeiro homem na pessoa de Adão, como único tronco da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas têm de modificar-se. O movimento da Terra parecia, em determinada época, tão contrário aos textos sagrados que não há formas de perseguição a que essa teoria não tenha dado pretexto. Não obstante, a Terra gira, malgrado os anátemas, e ninguém hoje em dia poderia contestá-lo sem ofender a sua própria razão. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia, ela foi tirada do nada. O texto é formal, e eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está gravada em caracteres indeléveis no mundo fóssil, e está provado que os 6 dias da criação representam outros tantos períodos, cada um deles talvez de muitas centenas de milhares de anos. E não se trata de um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada, mas de um fato tão constante como o do movimento da Terra e que a teologia não pode deixar de admitir, prova evidente do erro em que se pode cair quando se tomam ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Devemos concluir, então,
que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se enganam na sua interpretação. A ciência, escavando os arquivos da Terra, descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos apareceram na superfície, e essa ordem concorda com a indicada no Gênese, com a diferença de que essa obra, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus em apenas algumas horas, realizou-se sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças naturais, em alguns milhões de anos. Deus seria por isso menor e menos poderoso? Sua obra se tornaria menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente não. É preciso fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nola mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo fato mesmo de ter ela se realizado sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo neste ponto com Moisés, coloca o homem por último na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, coloca o dilúvio universal no ano 1654 da formação do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo como anterior à aparição do homem, tendo em vista que até agora não se encontra nas camadas primitivas nenhum traço da sua presença, nem da presença dos animais que, sob o ponto de vista físico, são da sua mesma categoria. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já lançaram dúvidas a respeito, podendo acontecer, portanto, que de um momento para o outro se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana. E então se reconhecerá que, nesse ponto, como em outros, o texto bíblico é figurado. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo de Noé. Ora, a duração necessária à formação das camadas fósseis não dá lugar a confusões, e no momento em que se encontrarem os traços da existência do homem anteriores à grande catástrofe, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis, e será necessário aceitar o fato como se aceitou o do movimento da Terra e o dos 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico é, não há dúvida, ainda hipotética, mas eis como nos parece menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra há 4.000 anos antes de Cristo, se 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção apenas de uma família, conclui-se que o povoamento da Terra data de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito no 18º século, encontraram esse país bastante povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que nessa época a Índia e outros países eram igualmente florescentes, mesmo sem levarmos em conta a cronologia de certos povos que remonta a uma espécie ainda mais recuada. Teria sido então necessário que do 24º ao 18º século, quer dizer, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, supondo-se que as outras não estivessem povoadas, mas também que, nesse curto intervalo, a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrária a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças humanas vem ainda em apoio a essa opinião.
O clima e os hábitos produzem, sem dúvida, modificações das características físicas, mas sabe-se até onde pode chegar a influência dessas causas, e o exame fisiológico prova a existência, entre algumas raças, de diferenças constitucionais mais profundas que as produzidas pelo clima. O cruzamento de raças produz tipos intermediários. Tende a superar os caracteres extremos, mas não cria estes, produzindo apenas as variedades. Ora, para que se tivesse havido cruzamento de raças, era necessário que houvesse raças distintas. E como explicarmos a sua existência, dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, tão próximo? Como admitir que, em alguns séculos, certos descendentes de Noé se tivessem transformado a ponto de produzirem a raça etiópica, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, o elefante e o pulgão, a ave e o peixe. Ainda uma vez, nada poderia prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, pelo contrário, admitindo-se a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada, a diversidade das origens. Adão, que viveu há cerca de 6.000 anos, como tendo povoado uma região ainda inabitada. O dilúvio de Noé, como uma catástrofe parcial, que se tomou pelo cataclismo geológico. E tendo-se em conta, por fim, a forma alegórica peculiar ao estilo oriental, que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Eis porque é prudente não acusar muito ligeiramente de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, oferecer um desmentido aos que as combatem. As ideias religiosas, longe de perder, se engrandecem ao marchar com a ciência. Esse o único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Muito lindo e esclarecedor esse item que acabamos de ler. No próximo encontro, iniciaremos o capítulo 4. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um.